Já começamos? Então, dando continuidade ao que nós estávamos, a gente estava falando sobre o porquê da Torá comparar 2 testemunhas com 3 testemunhas. A Torá falou a partir de 2 ou 3. Então, se somente com 2 você já pode fazer uma sentenciar alguém de alguma pena. Então, por que a Torá cita 3? Qual foi a resposta? A primeira resposta foi para nos dizer que 2 testemunhas têm a mesma força que 3. Enfim, que a Torá não vai atrás da quantidade. 2 testemunhas poderiam fazer hazamah, hakashá contra 100 testemunhas. Isso da palavra edim também, né? A Torá acrescentou 2 palavras, edim e também shloshá. Shloshá edim. E isso que a Torá acrescentou essas 2 palavras, nós aprendemos esta lei que 2 testemunhas teriam a mesma força do que 3. E aí nós falamos mais uma explicação. A explicação de Rabi Shimon. Rabi Shimon falou pra gente que a Torá quis trazer uma kulá, ela quis nos dizer uma leniência. Com relação a qual é essa leniência? Nós poderíamos pensar, já que tem a lei que para se tornar edzomem, nós precisamos que os 2 se tornem edzomem. Então, qual seria a lei quando, no caso que tem 3 testemunhas? Será que nós precisa que os 3 se tornem edzomem? Ou será que bastaria que somente 2 se tornem edzomem? E o que a gente tinha falado? Que Rabi Shimon falou que para isso a Torá veio falar para a gente... Não, a Torá veio falar para a gente justamente comparar 2 com 3, que assim como no caso de 2, precisa das 2 que se tornem edzomem para se fazer a lei de edzomem, assim também no caso de 3, eu preciso que as 3 se tornem edzomemim para que eu faça a lei com eles de edzomem. Quer dizer que veio para uma leniência. Eu poderia pensar que não, que eu preciso que somente, mesmo se só 2 das 3 testemunhas, do grupo que tem 3 testemunhas, 2 se tornaram zomemim, então para mim já é suficiente para matar essas 2. Sim. Lembrei. Então, mas a Rabi Shimon fala que não. A Rabi Shimon fala que na realidade eu preciso das 3 se tornem zomemim. Se só 2 se tornaram zomemim, eu não vou fazer com essas 2 a lei de edzomem. Ou seja, que o fato de ter mais uma testemunha, ou seja, traz uma certa leniência, né? Se fossem só elas 2, então aí e elas 2 se tornassem edzomem, elas iam ter a lei de edzomem, iam morrer se fosse o caso de morte, né? Enfim, iam pagar. Mas aqui que teve mais uma testemunha, que entrou, essa testemunha acrescentou, então agora o que essa testemunha causou para que essas 2 causou uma leniência. Sim. Que agora se forem fazer com que essas 2 se tornem edzomem, eles não vão se tornar edzomem, não vão ter a lei de edzomem, porque tem aquela lá mais uma que agora faz parte do grupo e que agora ela faz com que para que esses 2 serem edzomem, ela também precisa se tornar edzomem. Quer dizer que a terceira também se torne edzomem para que essas 2 primeiras também. Então, quer dizer, o fato de ter acrescentado mais uma acabou causando uma leniência para eles. Sim. E assim, Rabi Shimon entende que a Torá falou para a gente a lei de 2 testemunhas ou 3 testemunhas para nos ensinar que quando você tem 3 testemunhas, você precisa que as 3 se tornem edzomem. E se for as 2, se for somente 2, aí a gente não teria a lei de edzomem. Assim como no caso quando só tem somente 2, que eu preciso das 2 e não serve somente uma. E o Rabi Akiva a princípio discutiu com isso. O que o Rabi Akiva falou? O Rabi Akiva falou que a terceira testemunha, ela não pode ser que ela vai vir fazer uma leniência. Quer dizer, para Rabi Akiva não faria sentido dizer que a terceira testemunha ela vai causar uma leniência, que agora você, assim, não faria sentido que uma vez se eles dois somente estivessem lá, eles 2 se tornassem edzomem, eles iriam receber aquela pena. Agora que tem mais um, aí eu preciso que os 3 se tornem edzomem? A princípio eu diria que não, que se aumentou mais um, a gente não vai fazer isso não vai causar uma leniência, que agora que eu preciso que os 3 se tornem edzomem. Rabi Akiva fala que não faria sentido você falar que pelo fato de ter acrescentado mais um,
agora isso vai fazer com que... porque de uma certa maneira até... vamos falar assim, né? Então, quer dizer, o cara vai acrescentar mais testemunhas, e aí no máximo, enfim, se ele vai pegar 4 testemunhas, não é 3, né? Aí não, porque aqui vai dificultar a lei de Hazamá. Então aí na realidade, de uma certa maneira, enfim, você vai estar... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais testemunhas. É mais difícil de fazer Hazamá com 3 do que com 2. E aí, se os 2 ficarem em Hazamá, não vai ter lei de Hazamá, porque por isso que os 3 se tornem. A Rabi Akiva, acho que não faz sentido falar que o terceiro ele veio fazer uma leniência. Na verdade, o terceiro não precisa que os 3 se tornem. É só que os 2 se tornem. Então, por que a Torá está comparando 2 com 3? Ao contrário, para nos falar, na verdade, um rigor. Sim. Que o terceiro não vai causar que eu preciso que os 3 se tornem, que não vai causar que eu preciso que os 3 e basta que os 2. Isso, Rabi Akiva fala isso, com certeza que ele não vai fazer essa, e basta que os 2, e com certeza ele não vai fazer a leniência que eu preciso dos 3. Ou seja, com certeza que se 2 somente se tornaram Zomem, esses 2 têm a lei de Zomem com ele. Eu não falo essa aqui, o terceiro vai fazer uma leniência que precisa agora dos 3, não. Os 2 se tornaram Zomem, é os 2 que vão, assim como era, enfim, antes de ter o terceiro, assim como seria a lei quando teria somente 2. Então, para que vem a lei do terceiro? Para, ao contrário, falar Rabi Akiva. Ao contrário, eu poderia pensar, a Torá está nos ensinando, na verdade, para fazer uma humra, para fazer um rigor com relação ao terceiro, Ou seja, porque Rabi Akiva está falando assim, que já os 2, ele fala assim, os 2 certeza, uma vez que eles que são, enfim, através deles, a lei, a sentença, ela já seria executada, já poderia realizar a sentença através de 2, então com certeza que esses 2, eles vão ser, vai ter a lei de Edzomem. O terceiro não está, o terceiro ele só está acrescentando, então não pode ser que o terceiro que vai acrescentar vai causar com que agora, que ele é só um terceiro, vai causar que agora a lei de Edzomem desses 2 vai ser diferente. É o fato de você ter um terceiro, agora vai mudar, que esses 2 só vão se tornar Edzomem se os 3 se tornarem. Não, isso não faz sentido. Por quê? Porque o terceiro só está ajudando. Então, mas agora que o terceiro ele só está ajudando, então a pergunta seria outra. Será que esse terceiro que está ajudando, ele vai ter a lei de Edzomem com ele? Então, mais ou menos assim, vamos falar assim. O Rabi Shimon, ele olha os 3 como uma coisa só. O Rabi Shimon olha os 3 como uma coisa só. Por isso os 3, tanto para cá, tanto para lá, eles fazem, eles estão juntos. O Rabi Akiva, ele olha meio que separado. Ele fala, não, a gente tem que olhar 2, e o terceiro não tem a ver. Ou seja, o terceiro só está acrescentando. Então, eu poderia pensar o seguinte, o terceiro já só está acrescentando. Então, por isso, os 2 primeiros, vai ter a lei dos 2 primeiros, como era antes. A pergunta é se agora eu vou poder fazer a lei de Edzomem com o terceiro. Vamos falar que os 3 se tornaram Zomem. Será que eu vou fazer a lei de Edzomem com o terceiro? Vai. Isso, Rabi, que vai falar pra gente que essa é a novidade da Torá, que eu vou fazer a lei de Edzomem com o terceiro. Mesmo que o terceiro ele só vem para acrescentar... Tanto pro bem quanto pro mal, que a gente falou no final da outra. Então, quer dizer, o terceiro só vem para acrescentar. Então, certeza que os 2, na verdade... Mas assim, mas aqui no caso não. Aqui no caso não é tanto... Aqui o Rabi Shimon, Rabi Akiva está falando pra gente que com relação... as primeiras 2 testemunhas, a terceira não vai fazer diferença. Com relação às primeiras 2, a terceira não vai fazer diferença. Ou seja, no caso que as 2 primeiras se tornarem Zomem, no caso que 2 testemunhas se tornarem Zomem, a terceira, eles vão ter a lei de Edzomem, mesmo que tenha um terceiro e esse terceiro não se tornou Edzomem. Então, com relação então a gente fala que com relação a rigorar com as 2 testemunhas, a gente não considera ele como parte do testemunho, vamos chamar assim. A gente fala, não, ele só veio acrescentar. Já que ele só veio acrescentar, ele não vai causar nenhuma leniência com relação à morte, à lei de Edzomem dos primeiros 2. Mas aí, com relação a ele mesmo, a gente fala que sim, ele é considerado como parte do testemunho. E a gente não fala, porque esse mesmo argumento que a gente está falando para falar que os 2 vão ter a lei. Qual é o argumento? Já que os 2 eles poderiam fazer a sentença, então por isso não vai mudar, não vai causar nenhuma leniência ao terceiro, porque o terceiro só vai acrescentar. Mas de acordo com isso, esse mesmo argumento seria uma leniência para ele mesmo. Assim como, na verdade, eu só vim aqui para acrescentar. Então, assim como eu não estou junto com ele, eles vão continuar com a mesma lei, enfim, não vai precisar de mim, né? não vai precisar que eu se torne Zomem para que eles se tornem Zomem, mas também comigo, se eu virar Zomem, eu também não vou ter a lei de Edzomem. Por quê? Porque eu só vim acrescentar. Vem lá que vai falar que não. Quer dizer, com relação aos primeiros 2,
a gente fala que o cara só veio acrescentar e por isso não precisa que ele se torne isomemo para que os outros dois se tornem isomemo. Os outros dois vão ter a lei de isomemo, mesmo que o terceiro não se tornou isomemo. Mas com relação a ele mesmo, a gente fala que mesmo